Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais uma ideia dos inscritos, que é aquele quadro onde eu pego uma ideia de vocês aí nos comentários e programo para o Profit. E a ideia de hoje então é do Hélio Carvalho 87, que comentou: Boa noite, Gabriel, parabéns pelo trabalho. Você poderia fazer um código que pintasse o candle quando ele fechasse acima da máxima dos últimos 20 candles e abaixo da mínima dos últimos 20 candles? Posso sim, então vamos lá. Para a gente fazer isso, primeiro a gente precisa definir um parâmetro do nosso indicador, que no caso vai ser o parâmetro de período, que no caso que ele comentou lá, são 20 períodos, né? Então ele quer pegar lá a máxima das máximas aí dos últimos 20 candles e a mínima também dos últimos 20 candles, tá? Então para isso a gente vai precisar de duas variáveis, uma que eu vou chamar de H, que vai armazenar o valor das máximas, de highest, né? Eu abreviei aqui no inglês. E uma que eu vou chamar de L, que vai ser o lowest, que vai armazenar o valor das mínimas no nosso código, tá? Então esses valores são pontos flutuantes, então a gente declara como float. O que são pontos flutuantes? São pontos aí em que o número pode ser quebrado. Então, por exemplo, se a gente está vendo uma ação, a gente sabe que a máxima está na casa aí, pode estar na casa aí dos centavos, isso é um número quebrado. Por exemplo, uma ação que custa R$ 5,25. Então ele não é um valor inteiro cheio, não é só 5, é 5,25. Então a gente declara como float porque ele vai poder armazenar valores quebrados. Se declarar como integer, a gente é obrigado a declarar só valores inteiros, não é o nosso caso. Então vamos lá. O H, ele vai armazenar a máxima das máximas dos últimos 20 períodos. Então a gente vai chamar da seguinte forma: highest, abre parênteses, high, vírgula, período. Então ele vai pegar as máximas, a máxima das máximas do período que a gente definiu. Então, no caso, 20. E aí a gente faz a mesma coisa para as mínimas, né? Que a gente vai chamar de L. Então, em vez de ser highest, vai chamar lowest, low do período. Então, as mínimas, a mínima das mínimas no período que a gente definiu aqui, 20. Então, se a gente mandar plotar, plot H e plot 2L, a gente já vai conseguir ver a seguinte plotagem no nosso gráfico. Ele vai estar plotando aqui em cima a máxima das máximas dos últimos 20 períodos e embaixo as mínimas, tá, dos últimos 20 períodos. Beleza? Então agora a gente já tem a definição dos indicadores que a gente vai usar, então só falta agora fazer a regra de coloração. Então, por exemplo, ele quer que quando o candle ele feche abaixo das mínimas, tá? Então no caso aqui as mínimas estavam aqui, este candle veio e fechou abaixo, tá? Então ele quer que pinte este candle aqui. Quando feche acima, então por exemplo este cara aqui, também pinte este cara. Ele não especificou qual cor ele quer que pinte. Então, nos rompimentos aqui de alta, eu vou estar pintando de verde, mas você pode alterar aqui no código, eu já mostro para vocês. E nos rompimentos de baixa aqui, eu vou estar pintando de vermelho, beleza? E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, então, a gente vai colocar a nossa condição, que vai ser uma condição que vai dizer quando é um rompimento aí de alta ou quando é um rompimento de baixa, que a gente vai escrever da seguinte forma. Então, if close maior que H1, então faça alguma coisa. Tá? Aqui no caso eu estou descrevendo a condição de alta, que vai ser a seguinte: se o fechamento for maior que o nosso indicador, então essa é a linha do indicador anterior, o umzinho significa que é um valor para trás, então ele vai fazer alguma coisa. E que coisa é essa? Vai ser o paint bar CL verde. Estou dizendo aqui, pinte a barra CL, que é da cor verde, tá? Então qualquer coloração que você for colocar no Profit, você tem que colocar o CL na frente. Se você quiser trocar de cor, você deixa CL amarelo, vermelho, etc. Tá? Eu vou estar deixando o verde. E por que eu tenho que colocar assim, ó, indicador anterior, um valor para trás? Porque é o seguinte, sempre que uma nova barra faz uma máxima acima do valor do indicador, ele se torna a máxima do indicador, tá vendo aqui? Então ele rompeu aqui o pavio, ó, tá vendo aqui? Que saiu daqui e passou a ser este valor aqui. Este pavio rompeu o indicador e o indicador passou a ser este valor aqui. Então não tem como o fechamento ser acima da máxima, igual ele disse aqui no comentário, né? Então ele disse o seguinte:
pintasse o candle quando ele fechasse acima da máxima dos últimos 20 candles, tá? Não tem como ser baseado no candle atual, então só dá para ser comparando com o candle anterior. Então, neste caso aqui, este candle ele fechou acima do indicador, do valor do indicador aqui anterior, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para as mínimas, só que em vez de ser maior, a gente vai trocar o sinal aqui para menor, e em vez de ser o H, a gente vai trocar para o L, que é o do lowest, tá? Que é esta linha de baixo aqui. E aí a gente troca a cor também de CL verde para CL vermelho. E aí sim, a gente vai ter o nosso indicador. Eu vou chamar ele de INSC rompimento, que é o nome que eu vou estar colocando no Google Drive, já mostra para vocês como vocês baixam. E aí eu vou dar um play. Deixa ele carregar aqui. Então agora sim, ó, sempre que o candle ele fechar acima da máxima do indicador aqui anterior, então no caso aqui fechou acima, ele vai pintar. Aqui no caso o candle não fechou acima da máxima, ele fechou aqui embaixo, tá? Então não foi um rompimento, ele não vai pintar de verde. Então aqui, ó, fechou acima do anterior, fechou acima do anterior, fechou acima do anterior, fechou acima do anterior e fechou acima do anterior. Ele foi pintando aqui de verde pra gente. E aí, vamos achar um de venda, né? Então, logo aqui no começo do dia... pode ser este daqui que apareceu. Logo aqui neste momento, então o indicador aqui, o candle, ele fechou abaixo do indicador anterior, tá? Da mínima ali, no caso aqui. E aí ele pintou de vermelho. Aqui também fechou abaixo da mínima aqui do indicador e pintou de vermelho. Tá? Então sempre que ele fizer o rompimento aí da máxima dos 20 períodos, ele vai pintar de verde ou vermelho. E você pode alterar aqui os períodos, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, de 100, e aí ele vai ajustar para vocês aqui as máximas e as mínimas e vai pintar os rompimentos de acordo, tá? Então no caso aqui ele só foi pintar aqui em cima, só foi pintar aqui embaixo, e aí você pode alterar. No caso, como ele pediu 20 períodos, eu vou estar publicando no meu Google Drive com este período de 20. Para você baixar este indicador, você vai acessar o link na descrição que vai cair na minha árvore de links. Nessa minha árvore de links aqui, se você precisar de serviço de programação, tem o meu contato do Telegram, você pode chamar e eu faço um orçamento para vocês. Para você poder baixar esse indicador, você vai acessar aqui, ó, Google Drive, Ideia dos inscritos, e eu vou estar colocando mais um quadradinho aqui com aquele nome que eu disse para vocês agora há pouco, que é o INSC_rompimento. Beleza? Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e fico com vocês aí até o próximo vídeo.